Boa noite. O nosso entrevistado do programa de hoje é o vereador Genilson Alves, do PROS, líder da bancada governista na Câmara de Mossoró. E Henrique Alves visita Mossoró e fala com a gente sobre eleições, relação com Walter Alves e aliança com o PT. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje. O vereador Genilson Alves já está aqui no estúdio. Vamos conversar sobre esta nova tramitação da Lei Orçamentária Anual, tudo que aconteceu ali na Câmara neste período e também sobre outras questões do Legislativo Municipal e também da relação com o governo municipal. Você participa do nosso programa através das redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Manda sua mensagem, participa com a gente. Você pode também falar sobre qualquer dos assuntos que a gente tocar aqui no programa de hoje, dá a sua opinião, dá o seu feedback também e traz aí também seu pedido para o vereador, sua denúncia. Fica à vontade, o cenário político é nosso. E, finalmente, a Lei Orçamentária de 2022 teve tramitação concluída na Câmara de Mossoró. A leitura estava marcada para ontem à tarde, mas não aconteceu por falta de quórum. A redação final da Lei Orçamentária Anual seria nesta segunda-feira, dia 17, mas por falta de quórum, a votação aconteceu na sessão ordinária desta terça. Os expedientes foram suspensos para que a ordem do dia fosse a redação final da LOA. A sessão de ontem não aconteceu, foi prejudicada por falta de quórum. Alguns vereadores tiveram problemas de saúde, o líder da situação esteve na Câmara, mas já chegou também com certo atraso e não houve a sessão. Como nós tínhamos hoje sessão ordinária que o regimento nos obriga a ter, devido a não ter recesso parlamentar, então ficou para ser votado hoje, como foi votado hoje a redação final, a Lei Orçamentária Anual, e a Câmara, assim, ela entra em recesso parlamentar, o que deveria ter acontecido em dezembro, final de dezembro, e não aconteceu porque nós só podemos entrar em recesso parlamentar com a conclusão da peça orçamentária votada na Casa. Quem falou sobre a redação final da LOA antes do início da sessão foi o líder do governismo, o vereador Genilson Alves. Acredito que nós vamos também suspender os expedientes para que a gente possa concluir essa matéria o quanto antes e encaminhar para o chefe do Executivo para sua sanção, né? Haja vista, é um assunto que já foi bastante discutido nesta casa e, se Deus quiser, tudo dará certo hoje, a gente bota um ponto final nessa discussão do orçamento. A Lei Orçamentária Anual 2022 foi votada com 14 votos favoráveis. No momento, 15 vereadores estavam presentes. Após a aprovação, a matéria será encaminhada para o Executivo. Na sessão, também foi anunciado o recesso parlamentar. A data de retorno ainda será discutida. Eu acho que essa foi a avaliação do orçamento mais demorada da história de Mossoró, né? Inclusive passando para o ano seguinte, quando é comum que o orçamento seja votado até 31 de dezembro do ano anterior. Mas eu acho que, de todo modo, é muito importante que o orçamento seja encarado com essa seriedade, com essa responsabilidade que a peça traz, né? Todas aquelas demandas que as pessoas nos fazem de reformas, de praças, de postos de saúde, de escolas, precisa ter uma previsão orçamentária. Por isso que a análise do orçamento ela precisa ser encarada mesmo com muita responsabilidade, né? Hoje nós fizemos a votação da redação final, que é o projeto depois que as emendas dos vereadores foram apresentadas, incorpora o projeto e faz a redação final daquele projeto, né? E essas emendas foram incorporadas após uma decisão judicial que garantiu as emendas impositivas dos vereadores. Então foi feita uma nova votação, as emendas foram incorporadas e hoje nós votamos a redação final, que é a última fase. Agora o projeto segue para a sanção da Prefeitura. Pois é, finalmente, uma situação extremamente atípica, né? No mês de janeiro, dia 18 de janeiro, o orçamento já poderia estar sendo aberto, já iniciando a sua execução, agora que vai ser enviado para a sanção. O líder da bancada governista, Genilson Alves, está aqui com a gente, não tem como ser outro assunto no nosso programa de hoje, essa questão do orçamento.
projetos orçamentários, LDO, PPA, LOA, todos aprovados, e aí depois, Genilson, vem essa decisão judicial. Vereador, como é que o senhor, como líder da bancada governista, recebeu essa decisão e encaminhou todos esses assuntos, tanto junto ao Executivo quanto ali na bancada e no plenário da Câmara? Boa noite, Carol. Boa noite. Eu quero desejar uma boa noite especial a todos os telespectadores que nos acompanham através do Cenário Político, que é líder em audiência. Eu encaro essa situação, uma situação natural. Por parte da Câmara, a gente teve toda uma discussão mais ampla dos orçamentos. Teve o primeiro momento, que foi a LDO, teve o segundo momento, que foi o PPA, e teve o momento da LOA, né, já na redação final, que houve a decisão judicial. Decisão judicial tem que ser cumprida. E diante desse contexto, nós conseguimos, com uma união de todas as bancadas, a bancada de oposição, a bancada independente e a bancada de situação, todos se uniram para que a gente pudesse acelerar a votação desse orçamento, incluindo as emendas impositivas. Também quero deixar claro que no ano de 2011, o orçamento também ele foi votado no mês de janeiro. Né? Sim. Então já aconteceu em outros tempos, né? A prefeita era Fafá na época, aconteceu que o orçamento também fosse apreciado nesta data. O que a gente entende é que, através desse orçamento, é onde o município vai poder fazer seus empenhos, iniciar os investimentos, né, obras que precisam ser aceleradas, principalmente nessa época aí, que tem tudo para que as chuvas cheguem, que é uma época natural que as chuvas cheguem em janeiro, fevereiro, e a gente precisa dar celeridade aos investimentos, né, que vai impactar diretamente na vida da população. E o importante é que as bancadas entenderam isso, né? A bancada de oposição, a bancada independente e, lógico, a bancada de situação que dá sustentação à gestão do prefeito Alisson. Então, deu tudo certo. Hoje a gente encerrou, então é um ponto final nessa construção. E o que a gente quer agora é que a população sinta o efeito dos investimentos chegando através da aplicação dos recursos públicos. Vereador, esse orçamento impositivo, ele é lei desde 2017. E, no entanto, o projeto... essa não é a primeira vez, a gente já observou, pontuou, analisou isso aqui em outros comentários sobre o assunto. Não é a primeira vez, mas vamos falar dessa vez em específico, que o senhor está ali na casa, estamos tratando desta LOA 2022. O projeto foi aprovado sem as emendas impositivas. Por quê? Olha, primeiramente, eu fazia parte do grupo de oposição. As emendas, foi um direcionamento por parte do governo federal, o Congresso, e desde 2016 chegou essa possibilidade das emendas impositivas. Houve agora na legislatura passada, que eu fazia parte, houve algumas modificações, onde o seu próprio percentual foi alterado, e nós apresentamos, sim, emendas impositivas, porque nós entendemos que a Constituição ela é muito clara. O Executivo ele não pode vetar emendas impositivas. Então, nós conseguimos emplacar algumas emendas impositivas na legislatura passada, mas a gestora passada, que era a prefeita Rosalba, que era praticamente intocável, ela vetava todas as emendas. Por incrível que pareça, inclusive emendas da própria bancada de situação, onde nós tivemos todo um cuidado de não ter esse tipo de postura por parte do Executivo junto ao Legislativo, que são poderes independentes, né? Então, a ex-prefeita ela vetava, inclusive eu direcionei recursos para Castramóvel, recursos para áreas essenciais, e mesmo assim essas emendas eram vetadas. E houve realmente, eu reconheço que houve uma falha do nosso mandato em não judicializar, né? Então, isso foi uma falha, a gente sabe reconhecer onde realmente pecou, e eu acredito que essas emendas, ela fortalece o Legislativo, tem de levar em consideração que não é um ano fácil. A ex-prefeita ela deixou um débito gigantesco, mais de 700 milhões, então tudo isso dificulta o andamento da gestão, mas são através
de muito trabalho, muito compromisso, que nós vamos realmente conseguir manter folha de pagamento em dia. A gestão municipal vai conseguir manter salário em dias de terceirizados e pagar as vantagens dos servidores dentro do mês, coisa que não acontecia na gestão passada. Então, a gente acredita nessa gestão do prefeito e a gente sabe que é através da oposição, através da situação, através da Câmara, que a gente vai conseguir impactar na vida da população através dessa aplicação. Vereador, se o senhor reconhece, eu estava acompanhando, estava ali também, se o senhor reconhece que foi uma falha do senhor, do mandato, da oposição de uma forma geral, na legislatura passada, não ter judicializado um descumprimento a uma lei, então foi um acerto dessa bancada da oposição independente nessa legislatura, dessa vez? Olha, o orçamento ele tem prazo para ser apreciado, né? A gente sabe que o orçamento, ele sendo concluído só agora, há um prejuízo para o município para o início desse desempenho, o início de obras, né? A gente sabe, como eu falei, nós vivemos um momento vulnerável em relação à situação financeira, porque existia um débito muito grande deixado pela gestão passada. Então, o chefe do Executivo vai atender? Vai. E o importante ressaltar que a bancada de situação colocou praticamente mais de 6 milhões de emendas impositivas para a saúde, onde a gente poderia direcionar uma boa parte desse recurso para outras áreas. Como nós direcionamos para a saúde? A própria oposição independente também direcionou 50% e mais para a saúde. A gente entende que o impacto não será tão grande, mas poderia esse direcionamento ser para áreas que não é saúde. E a gente sabe que a saúde é uma área primordial, né, em relação à questão dos recursos, né? Porque, principalmente esse momento de pandemia que nós vivemos, principalmente esse momento de surto de gripe que nós estamos vivendo, o Poder Executivo vai precisar muito de recursos para poder dar dignidade ao povo de Mossoró. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente volta e continua conversando com o vereador Genilson Alves.